Tem gente que acha que somente nervos doem. Isso a gente estende para os pacientes. Você que é profissional, você sabe duas coisas. Primeiro, que os nervos doem e que os músculos também doem. Então as dores musculares são atribuídas às fáscias, que é onde chega a inervação dos músculos. Então é natural que a pessoa tenha dor chamada miofacial. Essa questão do ciático é bastante interessante. Se eu tirar aqui o glúteo máximo, eu vou esconder o glúteo máximo, eu quero que vocês vejam o seguinte aqui, ó. Quando a gente tem uma dor muscular na região lombar, e essa dor geralmente é atribuída aos músculos paravertebrais, o que pode acontecer? Está aqui os músculos paravertebrais. Esses músculos, evidentemente, têm fáscias, suas fáscias se estendem ao quadril também. E o que a gente vai ter aqui? A gente pode ter uma dor miofacial. As dores miofaciais lombares baixas, elas apresentam uma dor referida. O que é isso, Rogério? É uma dor que anda. A lombociatalgia, ela é uma dor local muscular com dor referida através das fáscias, entendeu? Como que a gente diferencia a dor referida e a dor muscular de dores nervosas, né? Dores neurológicas, que gera a irradiação da dor pelos sintomas. Como que dói o músculo? O músculo dói com fisgada, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de dor muscular. E pontada. Então, fisgada e pontada, e também aquela sensação de aperto, peso é muscular. Só que fisgada e pontada é clássico de dores musculares, tá? E como que é a dor referida? Como que é a dor que anda dos músculos? É na forma de queimação. Sabe quando você vai fazer um alongamento do membro inferior, você não tem elasticidade e sua região posterior ela fica queimando, fica com queimação? Pois é. O que é isso? Isso significa que você tentou fazer um alongamento, suas fáscias e músculos estão encurtados, você distendeu a fáscia e isso gerou um tipo de dor. Essa dor é em queimação, entendeu? Então, uma coisa importante quando você tiver um paciente reclamando de ciático, que assim, doeu atrás é ciático para o paciente. E para muito profissional que eu conheço, é assim também. Mas toma cuidado, sabe por quê? Se o cara está evoluindo com dor nas costas, do tipo fisgada, que todo mundo já teve, ou pontada nas costas, que todo mundo já teve, e aqui na região posterior até o joelho, você está sentindo um tipo de queimação, você pode crer que não tem ciático na parada. Quando que o ciático está inflamado mesmo, Rogério? Que é a lombociatalgia. Primeiro, o cara tem que ter algum tipo de compressão na raiz nervosa, tá? Para comprometer raízes de L4 e L5, então isso é um primeiro requisito, tá? Segundo requisito, uma compressão no trajeto do ciático, onde geralmente isso ocorre aqui no músculo piriforme, porque o ciático emerge no recesso infrapiriforme aqui, ó, que é o recesso entre o piriforme e o gêmeo superior aqui, ó. Então tá aqui nervo ciático emergindo entre esses dois músculos aqui, ó, entre o piriforme e o gêmeo superior aqui, ó. Isso aqui é o recesso infrapiriforme. Ele pode ser comprimido aí? Pode. É comum? Não. Quando que ele é comprimido? Quando ele apresenta alguma variação. Principalmente aquelas variações onde o nervo fibular comum emerge bem aqui no meio do piriforme. Aí dá um problema desgraçado. E aí quando o piriforme entrar em contratura, ele esmaga o ciático. Aí sim. Entendeu? Então, para você ter uma alteração do nervo ciático, primeiro, você precisa ter uma compressão ou na sua origem ou no seu trajeto, então isso é importante. Segundo, o tipo de dor, que é a dor neurológica, é diferente da dor muscular. Enquanto a dor muscular ela evolui com pontada, fisgada e queimação, a dor neurológica ela evolui principalmente com formigamento, dormência, e quando o nervo é pinçado, né, ele é percutido, choque também, tá bom? Então, formigamento, dormência e choque são problemas atribuídos aos nervos. Você só tem alteração do nervo ciático se houver um desses três sintomas, geralmente formigamento e dormência, acompanhado de perda de força de isquiotibiais ou algum outro grupo muscular do membro inferior. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá bom? O tipo de dor que as pessoas sentem é totalmente diferente nessa transição entre a região lombar e a pelve. Então vocês têm que perguntar para o paciente, vocês têm que estudar
a dor do paciente. Porque a questão é assim, pro popular, tudo que dói atrás da coxa e do quadril é ciático. Só que você sabe que isso não é uma verdade, tá bom? E assim, é interessante que a gente entenda que quando há uma compressão alta do ciático, evidentemente tudo que houver daqui para baixo vai estar comprometido, tá bom? Quais são os comprometimentos motores que a gente observa no membro inferior que são atribuídos ao ciático, são fáceis de ver? Pé equino varo. Então, uma lesão no ramo fibular do nervo ciático, ele leva ao pé equino varo. Tá? Por quê? Porque você vai paralisar a musculatura que é inervada pelo nervo fibular comum, que são os músculos anteriores e os laterais. Então, os ramos do nervo fibular comum, eles inervam o compartimento anterolateral da perna. O compartimento anterior faz dorsiflexão, o lateral faz eversão. Se eu paralisar os dois, o que acontece? O pé cai e fica varo. Isso é chamado pé equinovaro. Quando a lesão se dá no ramo tibial do nervo ciático, tá? Que ele está entrando aqui, ó, o ramo tibial ele inerva o compartimento posterior. Então a pessoa tem dificuldade de caminhar, tá? Então sente cansaço, vai sentir fadiga nesses músculos, não consegue ficar na ponta do pé. E uma coisa importante, assim, de lesão do nervo tibial, e eu acho que é a principal, é a alteração de sensibilidade na planta do pé. A planta do pé, quase que inteira, é inervada pelo nervo tibial. Então, quando o ramo tibial do nervo ciático está comprometido, isso leva a uma alteração na planta do pé também. Sabe o que a pessoa sente? Formigamento e dormência. Quando a pessoa sente formigamento e dormência na planta do pé, isso é uma alteração, sim, do ramo tibial do ciático, tá bom? Então é importante que vocês tenham em mente essas características clínicas principais, tá bom?